Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar em um dos momentos mais intensos e enigmáticos da profecia bíblica, a última batalha da Terra. Um evento tão grandioso e aterrador que marcará o fim definitivo do mal no universo. Mas o que realmente acontecerá quando todos os que rejeitaram a Deus se levantarem em um último ato de desafio? Como será este confronto final entre a luz e as trevas? E o que isso revela sobre o caráter de Deus, sua justiça, misericórdia e plano eterno? Fique até o final, porque essa história não é apenas sobre o fim, mas sobre um novo começo. Você está pronto para testemunhar esse momento decisivo? Eu acredito que sim. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Após os 1000 anos de paz descritos em Apocalipse 20, algo terrível e ao mesmo tempo solene acontece. Deus ressuscita todos os que em vida rejeitaram seu amor e governo. Eles surgem das sepulturas como um exército incontável, uma multidão que se estende além do horizonte, tão numerosa quanto os grãos de areia do mar. Seus corpos ainda carregam as marcas do pecado, a deformidade da doença, o peso da morte, a sombra da degradação que acompanhou suas vidas. Nesse momento, Satanás, que passou 1000 anos preso em um abismo de solidão, sem ninguém para enganar ou corromper, vê sua chance. Antes ele estava enfraquecido, derrotado, incapaz de agir. Mas agora, diante daquela legião ressuscitada, seu orgulho desperta. Ele reúne todos os rebeldes da história, reis que governaram com crueldade, generais que lideravam exércitos em guerras sem sentido, filósofos que negaram a existência de Deus, pessoas comuns que viveram apenas para si mesmas. A terra, antes devastada e vazia, agora se enche novamente com o clamor daqueles que escolheram a rebelião. Com sua astúcia diabólica, Satanás se apresenta como um libertador. Ele mente, dizendo que os tirou da morte e que agora os levará à vitória contra o que chama a tirania divina. Ele os convence de que ainda podem vencer, de que podem tomar a cidade santa e reescrever seu destino. Satanás convoca seus anjos caídos e os grandes líderes da história humana. Juntos, traçam um plano de guerra. Eles olham para o seu exército, milhões de guerreiros armados com ódio e orgulho, e os comparam com os santos dentro da Nova Jerusalém. Somos muito mais numerosos, gritam. Podemos vencê-los. Engenheiros constroem máquinas de guerra. Generais organizam as tropas em batalhões e o ar fica pesado com a expectativa do conflito. Finalmente a ordem é dada: avançar. O que se segue é uma cena de terror e grandiosidade. O exército avança como uma tempestade, cobrindo a terra, cercando a cidade amada. Eles brandem suas armas, gritam palavras de desafio, e Satanás, no centro de tudo, ri, com a certeza de que desta vez vencerá. Mas então, algo acontece. No momento em que os ímpios se preparam para o ataque final, as portas da Nova Jerusalém se fecham, e então o céu se abre. Uma luz indescritível irrompe os céus, e Cristo aparece em seu trono, envolto em glória e majestade. Nenhuma linguagem humana pode descrever sua grandeza. Ao seu redor estão os salvos de todas as eras, os anjos e o universo inteiro em reverência. Diante dele, os livros são abertos, cada vida, cada ação, cada pensamento secreto é revelado. Os ímpios veem suas próprias histórias passarem diante dos seus olhos. Todas as vezes que rejeitaram a verdade, todas as oportunidades perdidas, toda a maldade que cometeram. Não há desculpas, não há como fugir. Até Satanás, por um momento, é forçado a reconhecer a soberania de Cristo. Ele lembra-se do que já foi, um anjo de luz, o mais belo dos seres celestiais. E agora, reduzido a um fugitivo, um mentiroso, um derrotado. Mas não há arrependimento em seu coração, apenas ódio. Satanás, cheio de fúria, incita os seus seguidores a um último ataque. Lutem, ele grita, não se rendam. Mas é tarde demais. Os ímpios, ao perceberem que foram enganados, voltam-se contra ele. Sua raiva agora se dirige ao próprio diabo e a todos os que os levaram à destruição. E então, o fogo desce. Chamas do céu consomem a terra. O solo se abre, rochas se derretem, os oceanos fervem. Tudo se transforma em um mar de fogo, o lago de fogo de Apocalipse 20. Satanás, a raiz do mal,
e seus seguidores, os ramos, são consumidos. A morte e o inferno são lançados nesse fogo e o pecado deixa de existir para sempre. Enquanto isso, dentro da cidade santa, os justos estão seguros. Para eles Deus não é fogo consumidor, mas refúgio. Mas essa história não termina com destruição, ela termina com recriação. Deus faz novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. O pecado nunca mais se levantará, e a única lembrança do passado serão as marcas nas mãos de Cristo, eterno lembrete de seu amor e sacrifício. Essa batalha final não é apenas um evento futuro. Ela nos lembra de que nossas escolhas hoje têm consequências eternas. Deus é justo, mas também misericordioso. Ele nos dá a liberdade, mas o mal não terá a última palavra. E você, de que lado estará quando esse dia chegar? Bom, e até aqui chegou o vídeo de hoje. Se essa mensagem tocou no seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre profecias e a verdade bíblica. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!